falar um pouco sobre museus universitários, uma tipologia de museus reconhecida há muito tempo, né? Os museus universitários existem praticamente desde que as universidades, as faculdades foram criadas, e eles têm algumas características que permitem que eles formem um conjunto. A principal é que eles estão sob tutela de faculdades e universidades, ou seja, instituições de ensino superior. E uma outra coisa que desde assim, né, das pessoas começaram a estudar mais isso, final do século passado, começo desse, é que se usa normalmente falar de coleções e museus universitários. Por quê? Porque nas universidades existem muitas coleções que não se constituem como um museu, como a gente pensa, né, todo aquele processo museológico. São coleções geralmente usadas para pesquisa ou para ensino. A origem dessas coleções, elas têm geralmente três entradas. Uma é a própria pesquisa da universidade. Pesquisadores de geologia, de arqueologia, de etnologia, biologia, zoologia, e esses pesquisadores vão a campo e acabam coletando objetos dessas diversas áreas. Outras podem ser formadas por doações e por compras também. Muitas universidades, faculdades adquirem coleções já dentro daquele universo que geralmente eles já estão constituindo dentro de pesquisas e tudo mais. Nós temos museus que nasceram dentro das universidades, ou seja, desde a formação dessas coleções, né, e acervos, eles estão dentro da universidade, na estrutura universitária, e outros também que nasceram em outras tutelas e depois passaram a ser da universidade. Por exemplo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro é um caso, que foi para a Universidade Federal muito tempo depois de ser criado, e o Museu Paulista, em São Paulo também, né, o conhecido Museu do Ipiranga, que era um museu do Estado, e depois foi para a universidade. Há também uma discussão bem interessante em relação às coleções de ciência, que muitos desses aparatos, desses objetos, eles não têm mais sentido para ensinar aquela ciência, mas sim ensinar a história daquela ciência. Existem museus universitários também que quase que nascem já com uma vocação pública, né? Então, eles são muito apropriados pela população, muitas vezes eles estão fora do campus, os museus universitários estão presentes em inúmeros países, aqui no Brasil, em todos os estados e Distrito Federal. Em 2001, quando eu defendi o meu doutorado, que era sobre museus universitários, eu fiz um levantamento do número de museus universitários no Brasil. Acho que cheguei a uns 150, 160 museus. Tem um levantamento mais recente na casa de 365 museus universitários no Brasil, ou seja, se nós temos 3.600 museus, seria quase 10%. E diante de tudo isso, é importante pesquisar como fenômeno, o tipo museu universitário, coleção universitária, como manter a preservação, a capacidade de produção de conhecimento e o sentido dentro das próprias universidades. Alguns museus na estrutura universitária, eles têm autonomia, outros são só uma seção, outra uma divisão, outra uma salinha, outra de um professor. Então, tudo isso, né, são né, níveis assim, diferentes que dificultam também uma ação integrada e, certamente, estando dentro de universidade, que é um local per si de ensino, a possibilidade de atuar nesse campo da divulgação da ciência, assim, nesse sentido mais geral, é muito grande. A minha dissertação consistiu em entrevistar 20 jovens adultos visitantes da exposição Gondwana, a Terra em Movimento, no Museu da Geodiversidade, na UFRJ. Essa exposição ela tem como tema principal o Gondwana, é um paleocontinente, quer dizer, um continente antigo, um continente que não existe mais. Ela é formada pelos continentes e massas de terra que hoje seriam, principalmente, além de ilhas menores, a África, a América do Sul, Antártica, Índia e Austrália. O objetivo da minha dissertação era investigar o que os visitantes jovens adultos, né, dessa faixa etária, de 24 anos, achavam dessa exposição. Então, minhas perguntas eram voltadas para saber, não se eles tinham necessariamente aprendido alguma coisa ou não, mas sim a percepção do tema ou do museu. Eu tive alguns resultados interessantes. Eu identifiquei que houve um alto grau de satisfação dos visitantes em suas visitas ao museu. Muito perceptivelmente, eles tiveram muitos ganhos, eles aprenderam coisas novas ou relembraram coisas que já tinham esquecido. Muitos não eram estudantes de geociências, de geologia,
e se interessaram muito pelo tema, ganharam mais interesse, e isso a gente trata tudo como ganhos, como impactos positivos. Mas acho que o fator mais interessante foi o que eu chamei de fator universitário. O Museu da Geodiversidade é um museu universitário, ele está realmente dentro do campus universitário e a sua gestão é universitária também. E também universitário o contexto sociocultural dos visitantes. Dos 20 entrevistados, 13 se viam primordialmente, especialmente durante a visita, como alunos universitários. Alguns eram vestibulandos, então estavam lá visitando no dia porque queriam conhecer a FRJ, porque desejavam estudar lá. Muitos eram alunos da própria FRJ, alguns até alunos universitários de outra faculdade. Isso afetou como souberam no museu, que é uma pergunta que eu fiz, que é algo importante para saber sobre a experiência museal do visitante. A maioria soube ou porque tem uma ligação direta ou indireta com a FRJ. Se não eram alunos de outra faculdade e conhecia alguém de lá. E se não eram alunos, nem desejavam ser alunos da FRJ, o que foi raro, eles estavam visitando com um amigo que era aluno da FRJ. Só teve 2 que não tinham nenhum tipo de ligação aparente com o meio universitário, mas eles frequentavam desde muito pequenos o hospital universitário do Fundão. Mas isso afetou também muito as motivações para terem visitado e os ganhos. Alguns falaram que aprenderam alguma coisa nova, por exemplo. Eles sempre davam alguma conotação universitária a esse tipo de ganho. Então, como eles falam, eu aprendi isso de novo, eu ganhei motivação para saber mais sobre isso, que não é da minha área. Eles associavam essa percepção de querer aprender, de que é importante aprender, com essa própria identidade universitária auto-percebida. Um aluno que quer aprender, uma pessoa interessada em aprender alguma coisa nova.